São Paulo e no Rio de Janeiro, operações em andamento, tanto na capital paulista quanto na capital fluminense. Informações de Renan Fiuza, que já está aqui ao meu lado, sobre a prisão de um vereador. Foi agora pela manhã, essa operação contra a lavagem de dinheiro do PCC no transporte público. A ação mira um esquema que movimentou 300 milhões de reais e também prendeu o presidente de uma empresa de ônibus. Renan, o que sabemos sobre as suspeitas, o que sabemos sobre essas prisões, mandados cumpridos agora, aqui em São Paulo e também em cidades da região metropolitana? Bom dia. Mais uma vez, bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Estamos em frente ao Ministério Público porque a operação ainda está nas ruas, tá? Envolve o GAECO, que é o Grupo de Atuação ao Combate, ao crime organizado, e também o DEIC, Delegacia Especializada. Várias viaturas nas ruas ainda, algumas delas já retornando aqui para o Ministério Público. Operação essa deflagrada na manhã desta quinta-feira, última parada. Mais um caso envolvendo o transporte público, coletivos, ônibus, que são fornecidos à população aqui na capital paulista, e a investigação apontando em mais uma empresa, tá? A gente está falando aí do primeiro comando da capital, que usava essa empresa, segundo as investigações, para lavar dinheiro. A gente está falando da empresa de ônibus TransUnião. Até o momento, 5 pessoas foram presas, sendo que uma delas, segundo a investigação também, principal articulador de todo esse esquema, a gente está falando de um vereador aqui da capital paulista do Partido dos Trabalhadores. Estamos falando do vereador Senival Moura, do PT. Ele também foi preso, confirmado, pela nossa produção. A investigação, como eu disse, que ainda está nas ruas. Como é que funcionava todo esse esquema? Segundo, a investigação, o Senival era uma espécie de articulador da empresa, inclusive teria e usava outras pessoas próximas, inclusive familiares dele, em todo esse esquema. Pessoas essas que funcionavam aí como uma espécie de laranjo, braço direito dele, que também atua e trabalha com ele aqui na Câmara de Vereadores em São Paulo, seria também uma das pessoas que ajudavam ele a articular esse esquema. Um esquema, como você disse, milionário, tá? E milionário a gente entende aí também pelo que a Justiça já conseguiu até o momento bloquear de bens, um bloqueio que ultrapassa os 190 milhões de reais. Estamos falando de 194 milhões de reais que foram bloqueados nessa operação última parada em bens. Sequestro aí de 117 veículos, 21 imóveis, sendo imóveis esses também de luxo, tá? E 3 embarcações que pertenciam a pessoas ligadas a esse esquema. O afastamento da diretoria da empresa também já foi contestado por parte do Ministério Público e também do DEIC. Esse é um pedido, inclusive informações que recebemos há pouco, que a prefeitura aqui da capital paulista já foi notificada por meio do Ministério Público, ou melhor dizendo, notificada não, comunicada, para avaliar uma eventual intervenção e garantir a continuidade do serviço. Quando surgiu essa operação, o início das investigações não é de agora, tá, Carol? Isso já vem de um tempo, já vem remontando aí uma investigação que já perdura há algum tempo. Começou lá em 2020, então a gente está falando de uma longa e extensa investigação de aproximadamente 6 anos, quando então o presidente da empresa de ônibus, à época, o Adalto Soares Jorge, acabou morrendo, foi assassinado. E aí a investigação começou a prender celulares, computadores, e foram trazendo nomes à tona. Entre eles, o nome que aparece mais de uma vez nas conversas cruzadas, o do vereador do Partido dos Trabalhadores, o vereador Senival Moura, apareceu várias vezes, por isso que, segundo a investigação, ele é um dos alvos centrais. A operação está nas ruas, a gente está aqui em frente ao Ministério Público, viaturas chegando, poucas, é claro, mas assim que a gente tiver novidades, e há previsão, inclusive, de uma coletiva de imprensa anunciada, possivelmente para mais tarde, a gente vai atualizando aqui ao longo da programação, Carol. Mais uma vez, essa suspeita de ligação do transporte público em São Paulo com o PCC. Renan Fiuza está acompanhando essa operação, está em andamento agora, daqui a pouquinho volta com novidades aqui para a gente. No Rio de Janeiro também tem a operação em andamento, acontece agora uma operação contra uma fraude bilionária na Junta Comercial do Estado. A suspeita é de reativação de um banco extinto há 60 anos para tentar desviar mais de R$1 bilhão. O
O que sabemos, hein, Roberta? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. É um banco que foi extinto lá em 1964. Em 2024, a junta comercial reativou esse banco, mesmo contra uma decisão judicial que não liberava, não autorizava essa reativação. Então, o que a Polícia Civil está investigando? Investigando o uso, desapropriação de terrenos, invasão de terrenos, fraudes imobiliárias, construção de prédios irregulares. E aí isso gira em torno de R$1 bilhão. Teve um terreno, inclusive, que foi desapropriado no Recreio dos Bandeirantes, que tem 153 mil metros quadrados. As equipes estão nas ruas cumprindo mandados de busca e apreensão. São 12 mandados ao todo. Equipes em vários lugares diferentes aqui do Rio de Janeiro. Equipes que estão em condomínios de luxo aqui da cidade. Estão agora atuando no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca, na Glória, na Zona Sul, na Tijuca, aqui na Zona Norte, em Copacabana também na Zona Sul, Gávea e Botafogo. Estão apreendendo celulares e documentos para auxiliar aí nas investigações disso. Quem está sendo alvo desses mandados de busca e apreensão? Supostos acionistas desse banco e também a alta cúpula da Juscerja, que é essa junta comercial do estado do Rio. A gente, inclusive, tem os nomes aqui, a Polícia Civil passou para nós os nomes dessas pessoas. O vice-presidente da Juscerja, Afonso Silva. Secretário-geral da Juscerja, Gabriel Oliveira de Souza. O ex-presidente da Juscerja, Sérgio Tavares. Eu repito, gente, esse banco que está sendo investigado foi recriado em 2024 contra a decisão judicial que proibia isso, que tinha suspendido isso. Ao mesmo tempo, ele tinha sido extinto lá em 1964. E agora, então, a polícia está investigando esses falsos acionistas. Isso tem relação com, por exemplo, desapropriação irregular de terrenos aqui no Rio de Janeiro. Um desses terrenos aí, com mais de 153 mil metros quadrados, que fica no Recreio dos Bandeirantes. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil também está investigando a ligação dessas pessoas com fraudes imobiliárias. E aí a gente está falando de uma movimentação bem expressiva de R$1 bilhão. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Roberta. Também acompanhando, então, a operação lá no Rio de Janeiro. Temos também uma outra operação em andamento com Elijonas Maia. Elijonas, é isso, quinta-feira movimentada, como a gente está colocando para vocês. Polícia Federal nas ruas também, nessa operação que mira o desvio de emendas parlamentares. O alvo é um deputado federal do Maranhão, Elijonas Maia. Estamos falando aqui do deputado Josimar Maranhãozinho. É, nesse momento, alvo dessa operação, que é um personagem já conhecido justamente por uma condenação no Supremo Tribunal Federal por desvio de emendas. Carol, uma quinta-feira agitada, né? Várias operações, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público e essa de agora também, falando especificamente, é sobre emendas. Parece até um caso antigo que a gente está repetindo, mas não, uma nova operação da Polícia Federal que está mirando o deputado federal Josimar Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão, alvo de busca e apreensão no Maranhão, estado dele, e que a Polícia Federal está cumprindo na casa dele. Ele, como deputado federal, ficou-se a dúvida se havia ou não mandado de busca e apreensão na Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Não há. A confirmação é de que as buscas acontecem na casa dele, lá no Maranhão. E por que ele é alvo de busca e apreensão? A Polícia Federal está, nesse momento, investigando o seguinte: empresas contratadas para executar obras com emendas provenientes do orçamento secreto. E os investigadores suspeitam que o repasse teria sido feito por diferentes parlamentares, entre eles o Maranhãozinho. Inclusive, ele é sócio de uma empresa contratada, é o que diz a decisão do ministro Flávio Dino, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que ainda está em sigilo. A apuração da CNN coloca essa informação que o deputado federal é alvo de busca e apreensão por conta de envio de emendas parlamentares, que é algo legítimo, o envio de emendas parlamentares por deputado e senador. Mas o que é feito com o dinheiro público é que se torna passível de uma investigação. No caso de hoje, a Polícia Federal está colocando aí como suspeita um envio de dinheiro público por meio de uma emenda, o orçamento secreto, para execução de uma obra para uma empresa em que o deputado é sócio.
E é importante lembrar também, como você trouxe muito bem, que o deputado, que é do PL do Maranhão, já foi condenado neste ano, em março deste ano, tem 3 meses, justamente por desvio de emendas parlamentares. Foi alvo de uma ação da Polícia Federal, o caso chegou à PGR, o Ministério Público Federal, depois chegou ao Supremo Tribunal Federal e aí sim uma condenação. Agora alvo, mais uma vez, pelo mesmo crime, suspeito, pelo menos em tese, apontado por essa investigação da Polícia Federal. Já estamos atrás da equipe de defesa do deputado parlamentar, equipe de assessoria de comunicação também. Ainda não tivemos um retorno. Assim que tivermos uma manifestação do parlamentar, a gente traz aqui também o outro lado, como preza o bom jornalismo da CNN Brasil. Operação ainda em andamento. Carol. Obrigada, Elijonas. Também operação, então, mirando o desvio de emendas parlamentares em andamento agora, Polícia Federal nas ruas. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com Elijonas.